Neste vídeo, eu vou te explicar sobre o processo do benefício por incapacidade temporária no INSS, na modalidade de benefício rural. Então, se você está precisando deste benefício, que é mais conhecido como auxílio doença rural, assiste esse vídeo que eu acredito que ele vai te esclarecer pontos que são fundamentais para você conseguir esse benefício já no INSS. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E o que a gente sabe é que os benefícios rurais, de uma maneira ampla, eles causam muitas dúvidas, tanto para quem está precisando do benefício, quanto para aquelas pessoas que estão começando a trabalhar com o direito previdenciário. E este vídeo, ele é um panorama geral deste benefício de auxílio por incapacidade temporária, que é o conhecido mais famoso, como auxílio doença, na modalidade rural. Esse vídeo ele é específico para esse benefício rural. Além de entender como funciona o processo do pedido do benefício no INSS, é importante também você ficar esclarecido do seu direito junto ao INSS ou o direito do seu cliente junto ao INSS. Esse vídeo vai te esclarecer esses pontos fundamentais, que é o benefício do auxílio por incapacidade temporária. O benefício por incapacidade temporária, ele é o conhecido auxílio doença na modalidade rural, que é essa modalidade que eu estou explicando nesse vídeo. Ele é um benefício que ele substitui a renda daquele trabalhador que encontra-se incapacitado para o trabalho. Pois, como vocês sabem, quando o segurado do INSS ele encontra-se incapacitado para o trabalho, ele tem direito de receber esse benefício, que atualmente se chama benefício por incapacidade temporária ou auxílio por incapacidade temporária. No caso do trabalhador rural, especificamente do segurado especial, que é aquele contribuinte que não contribui especificamente com o recolhimento do INSS. Ele possui essa qualidade de segurado do INSS por exercer essa atividade em condição especial, que é a atividade de segurado especial, que é aquela atividade de trabalhador, de agricultor, de lavrador, de pescador artesanal, de quilombola, de extrativista, de seringueiro ou extrativista vegetal, essas atividades. Eles são conhecidos especificamente como segurados especiais. Por que são segurados especiais? Porque eles não precisam fazer o recolhimento específico para o INSS. Eles podem fazer sim um recolhimento se eles venderem parte da produção, mas eles só precisam comprovar a sua condição de segurado especial apresentando a documentação ao INSS. Então, se ele comprova que ele é segurado especial por meio da documentação, ele vai sim conseguir o seu benefício. Mas são dois os requisitos, porque além dele comprovar que é segurado do INSS, na realidade são três os requisitos, porque além dele comprovar que é segurado do INSS, ele tem que comprovar a carência necessária para o benefício e ele tem que comprovar também a incapacidade para o trabalho. E neste caso da incapacidade especificamente, quem vai analisar é o perito médico federal. E aqui no benefício por incapacidade temporária para o segurado especial, ou seja, para o trabalhador rural, o segurado ele pode fazer jus ao benefício desde o momento que ele se incapacita para o trabalho, o que é diferente do empregado urbano ou do trabalhador urbano, porque o trabalhador que ele é conhecido como empregado, ele só vai fazer jus ao benefício a partir do 16º dia da data da incapacidade para o trabalho. Então, os primeiros 15 dias, no caso do trabalhador urbano, quem paga é o empregador dele e a partir do 16º dia, quem tem a obrigação de pagar é o INSS. Porém, esse vídeo não é para esses segurados, que são os segurados empregados. Esse vídeo, ele é específico para o segurado especial, ou seja, para o trabalhador rural, especificamente para a modalidade segurado especial. Então, a partir do momento que esse trabalhador rural, que esse segurado especial, ele se incapacita para o trabalho, ele pode sim solicitar o benefício
do auxílio por incapacidade temporária. Por que esse nome? Porque o nome antigo, o nome auxílio doença, dava uma falsa impressão de que quando a pessoa era doente, ela já fazia jus ao benefício. Na realidade, esse não é o critério. A pessoa ela pode até ser doente, mas às vezes ela não é incapaz para o trabalho. E o que vai fazer jus à concessão do benefício, o que vai fazer esse segurado ter o direito ao benefício é ele se encontrar na condição de incapaz para realizar aquele trabalho. No caso do trabalhador rural, ele se encontrar incapaz para exercer as atividades laborais da roça. Bem, eu peço que se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, pois aqui você realmente encontra conteúdo que vai te ajudar a solucionar o seu problema junto ao INSS. Se você está gostando desse vídeo, curta esse vídeo. A partir desse momento, a gente vai definir o que é essa incapacidade temporária. Essa incapacidade temporária não existe uma delimitação mínima e nem uma delimitação máxima estabelecida pela legislação previdenciária. O importante, no caso do segurado especial, no caso do trabalhador rural, é esse segurado ele encontrar-se incapaz de exercer as atividades laborais relacionadas à sua lida diária, a sua lida na roça, no caso se for pescador artesanal, a lida de ir em alto mar pescar, ou não poder ir pescar devido a essa sua incapacidade para exercer essa atividade laboral. No entanto, essa incapacidade que ela é temporária, ela pode se tornar definitiva. E neste caso dessa incapacidade se tornar definitiva, o benefício ele já vai se modificar. Ele vai ser o auxílio ou benefício por incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje em dia tem o nome de benefício por incapacidade permanente. E aí é um tema para outro vídeo específico que eu gravarei no futuro. Então, aqui, especificamente no auxílio por incapacidade temporária, esse segurado do INSS, ele pode se encontrar incapaz por 15 dias, por 20 dias, por 30 dias, por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. E isso vai depender do problema que ele apresentar e do problema que o perito médico federal, no caso, que é quem vai analisar ele, vai determinar durante o procedimento do seu exame, né? Ou durante o procedimento da realização da sua perícia médica. E quando esse benefício ele for concedido, é sempre importante ficar atento até quando este benefício vai estar ativo. Por quê? Porque quando o perito médico federal ele analisa, ele faz essa perícia médica, ele vai determinar um prazo fim para aquele benefício acabar. E aí, se nesse prazo fim para o benefício acabar, que é conhecida como a DCB, que é a data da cessação do benefício, o segurado ele tem que saber que DCB é essa, que data é essa, para que próximo a essa data ele ainda se encontrar incapaz para o trabalho, o próprio segurado ele deve pedir o pedido de prorrogação, porque o pedido de prorrogação ele não vai ser pedido automaticamente pelo INSS. Quem tem a competência de pedir a prorrogação do benefício é o próprio segurado ou o seu advogado. Então, o primeiro requisito é o segurado, no caso, o segurado especial, que é o trabalhador rural, ele se encontrar segurado do INSS, ou seja, ele comprovar a sua atividade rural junto ao INSS. Esse é um requisito. Porém, não é só esse requisito que é necessário para a concessão do benefício na via administrativa, ou seja, no INSS. Além dele ser segurado especial, neste caso específico, ele também deve comprovar a carência necessária à concessão do benefício por incapacidade temporária. E quanto tempo de carência é esse que a legislação previdenciária determina? Atualmente, a legislação previdenciária ela determina um mínimo de 12 contribuições mensais para que o segurado faça jus ao benefício por incapacidade temporária. E aí pode surgir a seguinte dúvida: mas esse segurado, você acabou de dizer que ele não contribui para o INSS. Como é que tem carência se ele não contribui para o INSS? Não tem a carência do recolhimento das contribuições em si. Mas no caso do segurado especial, ele vai ter que comprovar os 12 meses de efetivo trabalho junto àquela atividade que ele está alegando. Se ele é rural, ele vai ter que comprovar 12 meses
de vinculação à atividade rurícola. Se é pescador artesanal, ele vai ter que comprovar 12 meses de atividade de pescador artesanal. Se ele é seringueiro, extrativista vegetal, ele vai ter que comprovar os 12 meses de atividade de exploração desses bens renováveis de forma sustentável. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes, porque não basta ele só comprovar a atividade. Ele tem que comprovar a atividade nesse específico número de contribuições, que no caso, nesse número de meses de atividade laborada para o segurado especial. Então, a necessidade de comprovar a sua qualidade de segurado do INSS, ele não pode estar fora da qualidade de segurado do INSS. A necessidade de comprovar os 12 meses de carência necessária ao benefício, que são os 12 meses de atividade de segurado especial. E, além disso, ele precisa comprovar a incapacidade. Como é que ele comprova a incapacidade? Apresentando os documentos médicos. Então, tudo que for de documento médico o segurado tiver, ele deve apresentar no momento da perícia. Se for uma doença que ela foi se agravando aos poucos, também é importante apresentar algum histórico da evolução deste problema dele e que ele relate esse problema junto ao perito médico. Então, esses são os 3 requisitos essenciais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos necessários para receber o benefício por incapacidade temporária. Agora eu vou explicar um pouquinho um fato que muitas pessoas desconhecem, que é o fato de existirem doenças que não exigem a carência, ou seja, são doenças que o segurado ele pode apresentar e ele não precisa obrigatoriamente comprovar esses 12 meses necessários à concessão do benefício. Essas são conhecidas doenças isentas de carência. Então, como a primeira coisa que tem que se fazer é marcar a perícia, você vai marcar a perícia. No dia e hora marcada, você vai orientar o seu cliente, no caso, que quem assiste esses vídeos que eu posto é tanto o segurado quanto a pessoa que trabalha na área do direito previdenciário. E aí você vai orientar o seu cliente, ou se você for segurado, você vai no INSS no dia e na hora marcada, leva toda a documentação médica, tudo que você tiver que comprova a sua incapacidade é importante que você leve. Leve exames atuais, leve atestados emitidos por especialista, porque tem um valor maior. E aí você apresenta toda essa documentação para o médico do INSS e aguarda o resultado da perícia no mesmo dia às 21 horas. O que acontece? Geralmente, para o segurado especial, esse pedido ele pode ser negado às 21 horas. Ou às vezes ele não aparece o resultado. Você não fique desesperado, porque se ele foi negado, foi indeferido, ou se ele está lá com status, você não consegue acessar essa perícia médica, você vai ter que fazer esse procedimento que eu vou explicar. Você vai ter que ligar para 135 e solicitar o acerto pós-perícia. O que é esse acerto pós-perícia? É o procedimento que é feito pelo INSS para que o segurado especial, ou seja, o trabalhador rural, ele apresente os documentos que comprovam aquela atividade dele de segurado especial. É no acerto pós-perícia que o profissional, que o segurado vai apresentar todos os documentos que comprovam a atividade de segurado especial. Neste caso, ele vai apresentar praticamente em 100% dos casos, viu? Não 100%, mas 99% dos casos vocês vão ter que abrir o acerto pós-perícia para esses segurados de benefício por incapacidade temporários rurais. Porque o INSS, ele não sabe que aquela pessoa é rural. Você, lá no requerimento, você pode colocar que ele é rural, o INSS começa a saber, mas o sistema do INSS, ele não sabe identificar. E aí, para identificar que essa pessoa é rural, vocês têm que apresentar a documentação. Como é que você vai apresentar a documentação se no dia da perícia o perito ele só analisa os documentos médicos? Através do acerto pós-perícia. Então, em 99% dos casos, vocês vão ter que abrir o acerto pós-perícia. E é no acerto pós-perícia que deve ser apresentada toda a documentação relacionada à atividade segurada especial, a atividade de agricultor. Quando é que vocês não vão pedir o acerto pós-perícia? Quando esse beneficiário, esse segurado, ele já havia recebido um benefício anteriormente, o INSS já havia reconhecido a qualidade dele de segurado especial, muitas vezes o benefício ele é concedido automaticamente
porque o sistema ele já reconheceu que aquela pessoa é segurado do INSS, que aquela pessoa é agricultora. Por quê? Porque ele estava dentro da qualidade de segurado. Mas isso são muito poucos os casos que vai acontecer isso. A maioria dos casos, você vai ter que abrir o acerto pós-perícia para apresentar a documentação relacionada ao processo de benefício rural. E aí surge mais dúvidas. Quais os documentos você deve apresentar para comprovar aquela atividade rural junto ao INSS? Quando você for montar o processo de benefício rural, independente do processo que seja, você sempre tem que pensar na carência do benefício, que no caso do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, são 12 meses. Então, no mínimo, o que eu recomendo que você declare são 12 meses de atividade laborada. Pode ser mais, porque muitas vezes esses segurados rurais, eles trabalham a vida toda na roça. Então, você vai apresentar a autodeclaração conforme a atividade laboral do seu segurado, né? Do requerente do benefício. E aí, para a análise dos benefícios rurais, existem especificamente 4 pilares importantes, ou seja, essenciais para a concessão do benefício rural, que é a análise do CNIS. Você tem que analisar o CNIS do seu segurado, do beneficiário do INSS, do segurado, no caso do segurado que está pedindo o benefício. Você tem que coletar, garimpar o máximo de provas rurais, que atualmente são conhecidos como instrumentos ratificadores. Você tem que conhecer a linha do tempo do benefício rural e também a linha do tempo específico desse trabalhador que você vai solicitar o pedido do benefício junto ao INSS. O outro pilar para a concessão desse benefício rural é o preenchimento correto da autodeclaração do segurado especial, porque vocês sabem que vocês vão ter que obrigatoriamente preencher a autodeclaração do segurado especial para que o INSS ratifique essa declaração e esse vínculo rural dele seja inserido lá no CNIS do segurado. Então, esses são os pilares essenciais para que o INSS conceda esse benefício na via administrativa. E aí você que trabalha na área é que tem que ter a expertise de analisar cada um desses pontos, porque cada um desses 4 pontos são essenciais para a concessão do benefício. Se o requerente tem muitas provas, mas você preenche a autodeclaração errada, o benefício vai ser negado. Se você preenche a autodeclaração toda certinha, mas você não apresenta nenhuma prova, nenhum instrumento ratificador, o benefício vai ser negado. Por quê? Porque para ser ratificado esse período precisa das provas. Você preencheu tudo certo, mas o CNIS do requerente é cheio de vínculo urbano, também vai ser negado. Por quê? Porque nesse caso ele não vai ser rural, ele vai ser urbano. E aí, cada caso é um caso, não tem como explicar como é todo o processo em um só vídeo. Cada segurado do INSS praticamente é um problema diferente. Vocês vão ter que analisar caso a caso esses 4 pilares. O CNIS, as provas rurais, a linha do tempo do benefício específico, que neste caso é o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária e a autodeclaração do segurado especial. Quanto mais informação previdenciária você souber, se você for segurado ou se você for iniciante na área do direito previdenciário, melhor, mais adequado você vai tratar aquele caso específico. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês que aconteceu comigo mesmo. Quando eu comecei a trabalhar aqui, onde eu trabalho atualmente, que é no INSS de Itapajé, Ceará, eu atendi uma senhorazinha, comecei a atender, né? Geralmente eu fazia muito auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária, porque eu trabalhava à tarde e era no período da tarde que o perito médico atendia aqui. E aí sempre eu ficava com os auxílio-doença, que iam à tarde no horário da perícia. E aí eu atendi essa senhorazinha, comecei a atender, né, naquela época, era o próprio requerente que ia no INSS e levava a documentação para ser analisada antes da perícia médica. Na realidade, a gente analisava a documentação e depois a pessoa ia para a perícia médica. E aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei todos os documentos dela, né, era processo de auxílio por incapacidade temporária rural. Senhorazinha bem humilde, aparentava até já ter mais de 50 anos e tudo. Aí eu perguntei a ela tinha várias provas, né? Tinha todo o processo bem feito, o processo rural dela veio até bem feito. Aí eu comecei a conversar com ela, aí
vi que ela não era de Itapajé, ela vinha de Trairi. Comecei a perguntar a ela, mas por que que a senhora veio para Itapajé, se lá em Itapipoca, que é bem mais perto, Itapajé de Trairi é uns 200 quilômetros, e de Trairi para Itapipoca eram 100 quilômetros. Por que que a senhora não foi para Itapipoca, que era mais perto? Ela disse, não, porque eu já fui várias vezes para Itapipoca e não deu certo lá e eu vim tentar aqui. Na realidade, eu já vim mais do que uma vez aqui. Aí eu peguei e fui fazer as pesquisas, né, o procedimento que a gente faz como servidor, e aí verifiquei que tinham vários pedidos de auxílio-doença, né? Na época era auxílio-doença. Tinha assim uns quase 10 pedidos de auxílio-doença. Praticamente 2 em 2 meses ela ou ia para Itapipoca ou vinha para Itapajé. Aí a mulher assim era bem humilde. Eu disse assim: "A senhora, como é que a senhora veio para cá?" Ela disse: "Não, minha filha, eu vou lhe contar a verdade. É a última vez que eu tô tentando." Não, ela disse assim: "Sabe como foi, minha filha? Eu vendi minhas últimas galinhas para vir para cá, para Itapajé, porque a perícia era à tarde, né? E de Trairi para Itapajé era muito longe, ela teve que pagar um táxi. E o táxi teve que ficar esperando ela para... Geralmente a perícia demorava, né? E aí ela ia ter que voltar à noite. Não tem transporte direto de Trairi para Itapajé. Aí, minha filha, eu tive que vender minhas últimas galinhas para vir pagar o táxi, para vir fazer essa perícia. Aí eu disse assim, aí eu analisei todo o processo e tudo e vi que realmente era uma senhora que precisava muito do benefício, mas também ela não tinha orientação. E para vocês verem como saber a orientação correta é importante. Aí eu disse assim, a senhora sabe quais são os critérios que são analisados para a senhora ter direito a esse benefício? Eu me lembro que era até um problema cardíaco que ela tinha. Aí eu perguntei o que era que ela tinha, né? Eu vi lá no laudo, mas eu perguntei a ela, o que a senhora tem? Aí ela disse, não, minha filha, eu não consegui ir para a roça porque eu sinto muita falta de ar, eu fico passando mal, fico cansada. Eu disse, tudo bem. Aí eu falei assim, olha, a senhora, eu vou explicar aqui para a senhora quais são os critérios que o INSS analisa para conceder o benefício. Aí eu expliquei, né, que era qualidade segurada, carência e incapacidade. Olha, a senhora já tem todos os documentos que comprovam a sua qualidade de trabalhadora rural. Isso daí não é mais questionado no INSS, certo? Já tem seus processos bem direitinho, toda a vida a senhora passou nesse requisito, a senhora já tem a carência necessária, que é o tempo necessário para ter o benefício. O problema é que a senhora está com o pedido sendo negado pela perícia médica. E neste caso, aí ela disse, minha filha, eu sei, isso daí eu sei. Mas eu já fui várias vezes lá em Itapipoca e já é a terceira vez ou a quarta vez que eu venho aqui na esperança do médico mudar de opinião. Aí eu expliquei para ela, olha senhora, o médico realmente ele pode mudar de opinião, mas ele só vai mudar de opinião no caso do problema da senhora ter se agravado. E pelo que eu estou vendo aqui, de 2 em 2 meses a senhora está vindo aqui no INSS, então a senhora está gastando um dinheiro danado fazendo esses processos, coisa que a senhora nem tem. O que é que eu recomendo para a senhora? Porque a gente não pode mandar o próprio segurado ir para a justiça, né? Porque senão ele vai dizer, a própria mulher do INSS mandou ir para a justiça. Não, a gente não pode orientar dessa forma. Eu disse, olha, como a senhora é vinculada ao sindicato, dessa vez, se não der certo seu benefício, vá lá no sindicato, converse direitinho o seu problema com o pessoal lá do sindicato, peça orientação, diga que já veio várias vezes em Itapajé, que já foi várias vezes em Itapipoca, o seu benefício não está dando certo. Não fique dando essas viagens à toa, porque a senhora só está gastando o dinheiro da senhora. Aí ela é mesmo, né, minha filha? Eu disse, a senhora tem que tomar alguma atitude e... Não, aí eu peguei e disse, aí ela ficou muito agradecida, ela disse, minha filha, nunca ninguém tinha me explicado isso, eu pensei que uma hora ia dar certo o meu benefício, mas ninguém nunca tinha me explicado que existiam esses critérios, né? Ela não falou com essas palavras, né, mas eu estou explicando aqui para vocês para dizer a importância que é a gente orientar bem uma pessoa que não tem essa orientação, né? Uma pessoa que não sabe do seu direito, que não sabe quais são os requisitos, a gente usar as palavras adequadas para explicar de forma simples o direito para aquela pessoa.
para aquele segurado, né, no caso. E aí o que foi que aconteceu? Não sei, eu acho que o benefício foi negado, depois eu fiquei com o processo, né, a gente fica acompanhando os processos, a gente ficava naquela época para fazer o despacho no final do benefício. Eu sei que naquela época o benefício foi negado de novo e nunca mais aquela mulher apareceu de tarde, na hora que eu atendi, né, que geralmente à tarde quem atendia era eu. E o que é que eu quero que vocês tirem? O que é que eu quero repassar com essa história? É da importância da gente orientar corretamente uma pessoa que está precisando do benefício e que não tem aquela orientação. A gente deve esclarecer para que a pessoa tome a atitude correta. Não sei se ela procurou o sindicato, ou se ela procurou a justiça, o que foi que ela fez. Eu sei que depois ela não apareceu mais aqui em Itapajé. E aí eu queria ficar com esse caso para elucidar essa importância da orientação ao cliente previdenciário, ao segurado do INSS, para que a gente não faça o segurado gastar dinheiro à toa, porque esses processos, cada vez que ele vai para a perícia, realmente eles gastam muitas vezes um dinheiro que eles não têm. E aí nesse dia eu me lembro que eu passei o dia super mal, porque ela tinha dito, né, que ela tinha gastado, tinha vendido todo o resto das galinhazinhas da pobre para pagar essas passagens dela para vir para a perícia em Itapajé. Mas enfim, eu queria contar essa história só para elucidar essa importância da orientação previdenciária para essas pessoas que precisam tanto deste benefício, mas que além de precisar do benefício, eles precisam também ser orientados da forma correta. Se você trabalha na área, além de orientar, você deve fazer o procedimento que seja menos custoso para esse segurado previdenciário.